Olá, nono ano, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós retomaremos o predicado verbo nominal. Para iniciar, eu trouxe uma imagem para que a gente possa refletir. Observem a imagem e identifiquem cada detalhe. Vocês podem observar, né, que a imagem faz referência a outra época, né? As pessoas estão, né, aproveitando o clima, né, que aparentemente, por ser em um lugar, né, que não é o Brasil, né, não tem o clima tropical do Brasil, então essas pessoas estão aproveitando o clima mais quente para fazer um passeio, né, para conversar com os amigos, sentar um pouco à beira do rio, né. Que sensações você tem ao ver essa cena e por quê? E o que essas pessoas estão fazendo? Nós temos aí diversas pessoas, né? Então, antes da gente adentrar no predicado verbo nominal, vamos rever também os outros tipos de predicado, né? Por exemplo, o predicado nominal, né? Nós podemos dizer que na imagem nós vemos pessoas tranquilas, então as pessoas estão tranquilas. Pessoas é o sujeito, estão é um verbo de ligação, não é um verbo de ação, e tranquilas é o predicativo porque ele está atribuindo uma característica às pessoas que é o sujeito. Então, nos casos em que as orações apresentam verbos de ligação, o predicado recebe o nome de predicado verbal, como vocês já sabem, porque o núcleo é um nome, né? Esse nome traz uma característica com o estado do sujeito e é classificado como predicativo do sujeito. E nós também podemos dizer que as pessoas passeiam, né? As pessoas daquela imagem, o que elas estão fazendo? As pessoas passeiam. Nós temos o sujeito, as pessoas, e o verbo nocional, passeio. O verbo nocional é um verbo que expressa ação, né? Então, nós podemos dizer, né, que esse predicado, ele é um predicado verbal. Por quê? O núcleo dele é constituído por um verbo, né, um verbo de ação. Por isso, o nome de predicado verbal, porque o núcleo é um verbo. E, né, o objetivo de nossa aula, que é o predicado verbo nominal. Nós podemos dizer que as pessoas passeiam tranquilas, não podemos? Então, as pessoas é o sujeito, nós temos o verbo nocional, passeiam, e nós temos também um predicativo do sujeito, que é tranquilas, né? Então, tranquilas é a característica do sujeito associada à ação de passear, né? O predicado, portanto, tem dois núcleos, o verbo, passeiam, e o nome, tranquilas, né? Então, nós vemos que esse predicado, ele é verbo nominal. Mais um exemplo, as pessoas acharam o passeio tranquilo, né? Nós temos as pessoas, sujeito, o verbo nocional acharam, nós temos o passeio, que é o complemento do verbo, e tranquilo, que é o predicativo desse complemento, né? Então, o predicado verbo nominal, ele pode trazer dois tipos de predicativo, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito, ele apresenta uma característica do sujeito, e o predicativo do objeto apresenta uma característica do objeto, que é o complemento do verbo, não é isso? As pessoas acharam o quê? O passeio, né, é o complemento do verbo, tranquilo, é o predicativo desse complemento. Então, a atribuição do termo tranquilo à palavra passeio depende da ação do sujeito. Então, é uma característica do objeto, né? O predicado, portanto, tem dois núcleos. O verbo, acharam, e o predicativo do objeto, que é tranquilo, né? Então, trata-se do predicado verbo nominal também. Vamos agora ler um comentário a respeito dessa imagem. Quando
Jorge Seurat mostrou ao mundo sua obra Um Domingo na La Grande Jatte, provocou escândalo no meio artístico. Alguns críticos a descreveram como caos sobre uma tela, mas outros a saudaram como genial. Poucos previram que ela ajudaria a modificar o rumo da pintura no século XX. A técnica pontilhista de Seurat consistia em aplicar a cor à tela em pequenos pontos de cor pura, formando um mosaico que, visto de longe, criava um efeito mais luminoso e vívido do que as paletas matizadas dos impressionistas. Sua abordagem era trabalhada e científica, fundamentada no estudo da teoria das cores e da mistura óptica. Voltava sua atenção a temas urbanos e modernos. Num primeiro momento, a reação foi de ultraje, disse o curador-chefe da mostra, Serge Lemonet. As pessoas acharam a tela escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra. Outras a consideraram extraordinária. O estilo foi imediatamente imitado na França, depois na Bélgica, Holanda e Alemanha. Vejam, com a percepção das pessoas depende muito de vários fatores, né? O que justifica o escândalo ocasionado pela obra de Seurat, né, com o assunto problemático, a inovação na forma de pintar ou o uso de cores opacas sem luz. É que as pessoas, elas não estão acostumadas a mudanças, né? Então, a inovação no modo de pintar utilizava-se do pontilhismo com cores puras, criando um efeito mais luminoso do que a técnica utilizada pelos impressionistas, e isso incomodou, né? As pessoas acharam a tela escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra. Outras a consideraram extraordinária. O estilo foi imediatamente imitado na França, depois na Bélgica, Holanda e Alemanha. Quais são os termos usados para caracterizar a obra e como eles são chamados? Aí nós temos escandalosa, bizarra, incompreensível e extraordinária, né? Eles são predicativos do sujeito e também predicativos do objeto. Como são classificados esses predicados? São classificados como predicados verbo nominais, né? As pessoas acharam a tela escandalosa. Aí nós temos sujeito as pessoas, acharam o verbo, a tela é o objeto e escandaloso é o predicativo do objeto, né? Que tem relação direta com o sujeito, né? E por isso ele se caracteriza como um predicado verbo nominal. Agora, releia esse trecho extraído do texto Romance sob Suspeita, visto no quadro Para Você que é Curioso. Da mesma forma, o homem violento e patético das drogas, os labirintos da Polícia Internacional, guerras, exílios, viagens espaciais também estrearam best-seller contemporâneos. De quantas orações esse período se compõe? De apenas uma oração. Transcreva o sujeito e o predicado presente no período e classifique-os, né? O sujeito, aí, ele é composto, né? O mundo violento e patético das drogas, os labirintos da política internacional, guerras, exílios e viagens espaciais. E o predicado, ele é verbo nominal. Também estrelam os best-sellers contemporâneos. Indique os núcleos do predicado. O núcleo é estrelam e contemporâneos. Como se estrutura o predicado dessa oração? Então, o verbo é um verbo nocional, né? E estrelar, né? E o complemento desse verbo, ou seja, o objeto, é best-sellers, né? E nós temos ainda como complemento, como predicativo do objeto, contemporâneos. Veja mais um trecho desse texto. A luta entre a censura e a libertação da expressão, entre a leitura livre e proibição de livros, vem registrada nos próprios romances. De que tipo de predicado a oração que compõe esse período se constitui? Do predicado verbo nominal. A palavra registrada se refere a que termo dessa oração? Ao termo luta, né, que é núcleo do sujeito. Esse termo se classifica como predicativo do sujeito
ou predicativo do objeto? Com o predicativo do sujeito. Agora, reproduza os quadros como propostos a seguir e crie orações baseadas nos textos lidos desse capítulo, formadas por elementos que completam as colunas. Letra A, nós temos aí um verbo intransitivo, mas o predicativo do sujeito. Exemplo, Horácio de Almeida correu preocupado. Né? Aí vocês vão criar orações, né, que se adequem a essa mesma estrutura, né? Sujeito, o verbo e o predicativo do sujeito. Na letra B, vai seguir a seguinte estrutura, né? O sujeito, o verbo, né? O complemento do verbo e o predicativo do objeto, né? Que também é núcleo do predicado do verbo nominal. E na letra C vai seguir a seguinte estrutura. Sujeito, o verbo, né? O verbo de ação, um complemento do verbo e um predicativo do objeto e um predicativo do sujeito, certo? Aí vocês vão observar o exemplo. Na letra A, nós temos o exemplo. Horácio de Almeida correu preocupado. Se vocês observarem, né, o verbo correu, ele não precisa de complemento, ele já tem sentido completo. Então, esse preocupado está só atribuindo característica ao sujeito, ou seja, ele é um predicativo. Na letra B, nós temos, ele não encontrou a dona da botina misteriosa. Nesse caso aí, o verbo, ele precisa de complemento. Ele não encontrou. Não encontrou o quê? Né? Se alguém disser não encontrei, você vai querer saber o quê? Né? Você não tem sentido completo, você não vai compreender. Então, não encontrou a dona da botina, que é o complemento do verbo. E misteriosa é uma característica que está sendo atribuída a esse complemento, a botina. Aliás, a dona da botina. E na letra C, nós temos o sujeito, um verbo, que precisa do complemento, né? Então, o complemento é o calçado. Né? O moço contemplava o quê? O calçado. Ansioso e apaixonado, né? Está sendo atribuídos ao moço, né? Então, é uma característica do sujeito, por isso ele é predicativo do sujeito, certo? Então, depois de vocês responderem as atividades, não esqueçam de enviá-los ao professor, certo? Para tirar as dúvidas, para rever alguma questão, tá bem? Fiquem em paz e até a próxima.